E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o maior e o melhor fundo logístico da Bolsa, o HGLG, claro, na minha opinião. Eu vou falar sobre ele nesse vídeo, vou fazer uma análise do relatório gerencial e mais para o final do vídeo eu vou fazer uma análise dessa nova emissão que o fundo está propondo. Bora pro vídeo! Tem bastante gente nova chegando aqui no meu canal, sejam bem-vindos e meu muito obrigado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e a economia. Se vocês observarem no meu canal, eu estou produzindo um conteúdo de muita qualidade e dificilmente vocês vão encontrar análises que eu faço aqui em outros canais e é de forma gratuita. A única coisa que eu peço para vocês é se inscreva aqui no canal. Eu preciso aumentar essa taxa de pessoas que são inscritas e estão assistindo o meu canal, porque ainda tem uma grande porcentagem, olha só, 65% das pessoas que assistem os vídeos do meu canal não são inscritas. Não custa nada clicar no botãozinho aqui embaixo. Então vamos lá. Então, como vocês já sabem, eu faço análise dos ativos entrando lá no Mundo FII e depois eu olho o relatório gerencial. E o HGLG é um fundo da CSHG que, na minha opinião, é a melhor gestora e vocês vão ver isso no relatório gerencial, a beleza que é o relatório gerencial. Mas vamos lá para o Mundo FII primeiro, para a gente fazer um apanhado geral do fundo. Olha só, então, pessoal, aqui no Mundo FII, o HGLG, então é o CSHG Logística. Ele tem a última cotação dele aqui do site, que foi de 28 de abril, 162, mas como eu falo para vocês, isso não importa muito. Ele está com P sobre VP de 1.07 e para vocês que já viram o vídeo sobre análise de P sobre VP para fundo de tijolo, isso não serve de nada, né? A esse vídeo que está aqui nos cards. Teve o último rendimento de 1,10, ele tem um dividend yield de média de 0,85%, que é muito bom para o fundo de tijolo. Está com uma rentabilidade acumulada de, subiu aqui, de 9,42%, que também é muito bom para o fundo de tijolo. Tem uma liquidez muito alta, de 5 mil negócios por dia, o que não é comparado ainda com fundos de papel, porque os fundos de papel negociam mais, mas é uma liquidez muito alta. Aqui, se vocês forem ver, é um patrimônio gigantesco, 3,6 bilhões de patrimônio. Ele é a terceira posição no IFIX. É um fundo de 6 de maio de 2010, ou seja, ele está fazendo agora 13 anos de existência, tem 340 mil cotistas, é muito cotista que tem cota nesse fundo, tanto é que ele é o fundo mais conhecido, um dos fundos mais conhecidos da Bolsa. Aqui eu quero mostrar a parte de rendimentos para vocês, depois a gente entrar lá na questão do relatório, porque aqui tudo tem lá no relatório, mas é importante isso daqui. Se vocês observarem desde o começo, ele tem um dividendo médio de 96 centavos, o que é muito legal para esses fundos. Se a gente pegar o dividend yield de média 0,72%, o que também é fantástico, principalmente quando a gente fala de fundo de tijolo. Aliás, eu fiz um estudo com o HGLG comparando com o CPTS nesse vídeo aqui dos cards. O HGLG dá um banho no CPTS no longo prazo em 5 anos, considerando o retorno dos dividendos mais a valorização das cotas. Mas vamos lá para o relatório gerencial. Então, como vocês podem ver aqui, o relatório gerencial da CSHG, todos, se vocês observarem no vídeo do HGRU também, que é esse aqui dos cards, é muito bom, é fantástico. Então tem aqui a parte do mailing, né, para você se cadastrar para receber os relatórios. É bom que todos os relatórios tenham isso. Inclusive até do último vídeo que eu fiz, que foi do RBRF11, também tem isso. Aqui o CNPJ do fundo. Aqui, como vocês podem ver, ele está com o valor de mercado um pouco acima do valor da cota patrimonial, mas como eu falei para vocês, isso pouco importa. O valor de patrimônio do fundo de 3,8 bilhões é muita coisa, 340 mil cotistas. Aqui ele tem uma área bruta alocável de 1 milhão de metros quadrados, é muita coisa. Eles estão com R$1 por metro quadrado de R$3.000 o metro quadrado. Um pouco de alavancagem que eu vou mostrar para vocês, que é bem tranquila. Aqui é um ponto que a gente pode ficar um pouco preocupado, que é a vacância física, mas eu vou mostrar para vocês do que se trata essa vacância. É um pouquinho alta, de 20,4%. Aqui no comentário do gestor, vocês podem ver que ele faz um overview gigantesco de todas as operações que o fundo teve no mês. Uma coisa que eu sempre falo, o que custa os outros fundos dar uma olhada no relatório da CSHG e ver a quantidade de informação que eles passam. Assim, é muito diferente os relatórios da CSHG para a maioria dos outros fundos. É muita informação que eles trazem. Então, se vocês observarem que eles tiveram
uma receita total de 30 milhões, o que dá 1,29 por cota, um resultado de 1,11 por cota, mas distribuíram 1,10, que representa 85% do semestre. Aquela questão que eu falo para vocês de reserva que eles fazem, né, de lucro, isso a gente falou bastante no HGRU e nos outros fundos também. Eles falam aqui sobre, gostaríamos de trazer aos investidores algumas visões estratégicas, reciclagem de ativos maduros, manter a atuação do fundo em desenvolvimentos que aumentem o potencial de geração de renda. Tem uma parte de desenvolvimento do HGLG que eu vou mostrar para vocês lá embaixo. Aqui eles falam uma questão das atividades, né, das tarefas que eles fizeram, dos procedimentos, a conclusão da venda do LASA Uberlândia, a proposta de aquisição do GTLG11, que é inclusive o motivo da emissão que eu vou falar lá no final para vocês, a aquisição do Itupeva G2200, que inclusive esse é um ponto que fala sobre a vacância, eu vou mostrar para vocês lá embaixo. A finalização da terraplenagem do HGLG Itupeva, que aqui é uma parte de desenvolvimento deles. Então aqui é mais um overview do fundo, mas olha só a quantidade de informação que tem aqui. Daqui já dá pra gente sair satisfeito com o material. Que é a parte de relação de investidores, que não tem muito interesse. A parte comercial, é aqui que entra o ponto da vacância. Eles falam, o HGLG Itupeva G200, esse fundo, se eu não me engano, foi no relatório do mês passado que eles informaram a saída do locatário. Então foi uma saída muito rápida e muito grande. Esse fundo, esse imóvel aqui, se eu não me engano, ele representa quase 10% da área bruta locável do fundo. Então, de uma vez só entrou em vacância 10% do vacância física do fundo. O outro que é responsável também por quase 10% é o HGLG Betim, e esse HGLG Betim ele tem a ver com a saída das americanas, as americanas que ocupavam esse imóvel, e aí para o fundo foi excelente, porque a Americanas já era para ter saído há um bom tempo, então saiu. Mas olha só o que é importante, pessoal, eles já estão falando aqui, que estão evoluindo a negociação do contrato para 100% da locação do galpão. Então, os contratos estão sendo analisados pelo jurídico, então quer dizer, já está em fase final de locação do imóvel, que vai representar renda para os cotistas logo logo. Aqui no Betim também, eles estão falando que estão negociando os contratos de locação. Então, pessoal, é uma questão de tempo para esses imóveis estarem locados. Por isso que eu não me preocupo com aquela vacância do HGLG. Aqui, vocês vejam a parte de composição do resultado. Não tem tanta influência, embora tenha uma vacância física grande, mas a vacância financeira está em 11%, como vocês viram lá. A receita deles de locação é muito grande. Eles têm um pouco de rendimento, que eles têm alguns CRIs no portfólio, mas a grande parte é receita de locação. Aqui é um ponto interessante que eles abriram, recente essa questão de colocar as despesas financeiras na DRE, que é a despesa da alavancagem. É muito importante e transparente ser para o cotista esse tipo de informação. Aqui eles mostram o resultado do fundo, então é bem bacana isso. Aqui a parte da distribuição, vejam só, ele vem distribuindo 1,10, 1,10, aí de repente dá uma pancada, vem 1,10, 1,10, 1,10, de repente dá uma pancada. Isso é muito comum dos fundos da CSHG, eu falei bastante sobre isso no HGRU. E mesmo com essa vacância, ele ainda tem um saldo acumulado, olha só, em março, de 1,65 por cota. Ou seja, se preparem que lá para junho, julho, vem outra pancada de dividendos. Aqui é aquilo que eu gosto de falar de rentabilidade, o HGLG é um fundo extraordinário. Olha o retorno que o HGLG está dando em comparação ao IFIX, 444%. Em comparação ao CDI, essa linha amarela aqui é um rendimento que considera a valorização da cota com os dividendos. Que é a parte de liquidez dele, que é muito alta, a quantidade de cotistas que vem aumentando mês a mês, embora tá quase num platô aqui, mas todos os meses aumenta um pouquinho. Aqui que eu falo para vocês a questão do patrimônio, olha só, o que a gente tem que olhar é esse aqui, que é a alavancagem referente às aquisições do HGLG. Mas se vocês observarem que essa parte verde aqui é a parte de renda fixa e FIIs, outros FIIs, que são ativos de liquidez. Olha só de caixa ele tem 132 milhões, LCI ele tem 202 milhões, então é suficiente para pagar esses CRIs, então é bem tranquilo. E aqui o fator dele ser considerado um fundo de tijolo, porque ele tem a grande parte da receita do patrimônio dele vem dos imóveis.
Aqui a parte dos ativos, veja só a distribuição. E aqui olha só como eu vou mostrar para vocês a questão dos contratos. Olha só a localização dos imóveis, muito próximo da cidade de São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vejam só, é bem próximo da capital, o que mostra a qualidade dos imóveis e a localização deles, que é muito importante, estar perto dos centros comerciais. Aqui fala da evolução da vacância, veja só, teve esses pontos aqui que eu falei da questão da saída da Americanas. Aqui foi a saída lá daquele imóvel, o GL200. Aqui que eu quero mostrar para vocês que é importante, a quantidade de contratos típicos. Lembra esse vídeo aqui que eu falo da diferença de contratos típicos para atípicos. Para fundos logísticos é mais interessante você ter uma porcentagem maior de contratos típicos, exatamente por poder das revisionais e as renovações estar na mão do fundo, exatamente por causa da localização, que é muito privilegiada. Veja só, os imóveis também são muito bons, boa parte é AAA e a outra AA. Aqui aquela questão da alavancagem, vejam só que ela vem caindo, então logo vai acabar. Aquela parte que eu falo para vocês da questão do pagamento da dívida, que em um certo momento a dívida, só os 5% do fundo vai ser suficiente para arcar a dívida, que ele não vai mais precisar fazer emissões, que o crescimento vai ser orgânico. Aqui, vou descer um pouquinho mais. Aqui é a parte de desenvolvimento. Veja só como é detalhado o relatório gerencial dos fundos da CSHG. Aqui eles mostram que é inclusive um dos pontos que eu critiquei no BTLG nesse vídeo aqui, que eles têm um desenvolvimento, mas eles não fazem isso, eles não citam a questão do avanço da obra, que é aquela de terraplenagem que eu mostrei lá no começo para vocês. E aqui a parte do desembolso das obras de desenvolvimento. Então é bem tranquilo, já vai terminar essa parte do desenvolvimento desses imóveis. Aqui a parte dos imóveis, um geralzão deles. Vejam só, aqui aqueles dois imóveis que eles estão 100% livres, né? Então que já estão fechando os contratos, mas logo isso são imóveis AAA, que eu falo para vocês, é melhor o imóvel bom vazio do que o imóvel ruim alugado. E aqui é o relatório, pessoal, vejam só, é um relatório muito completo. E agora eu quero falar das emissões com vocês, dessa nova emissão. Então agora eu vou falar da emissão que o HGLG está propondo. Mas antes de falar, eu peço que você assista essa playlist aqui, se você ainda não sabe do que se trata as emissões, do que se trata direito de subscrição, tenho certeza que você vai ficar craque nesse assunto, e principalmente porque os fundos ainda não estão fazendo emissão, eles vão voltar a fazer, e a ideia é que você já saiba do que se trata, na hora que aparecer os direitos de subscrição, você saber avaliar um prospecto, avaliar se a emissão é boa ou não. Então assista essa playlist que eu deixei aqui para vocês. Então o HGLG, ele fez esse prospecto que eu já vou mostrar para vocês, para a assembleia que vai acontecer amanhã, na sexta-feira, para a votação dessa assembleia, e eu tenho quase certeza que vai passar, porque a assembleia, o prospecto e a emissão é muito boa para os dois lados, tanto para o cotista quanto para a gestora, como eu vou falar para vocês. Então vamos avaliar o prospecto aqui. Então aqui é a proposta da CSHG para essa assembleia, então que é a aprovação da distribuição da 9ª emissão. Aqui a questão do público-alvo é uma oferta restrita, ou seja, ela é uma oferta destinada principalmente aos cotistas. Se vocês assistirem nesses vídeos que eu falei sobre a playlist, tem lá a questão quando é oferta pública e oferta restrita, e a oferta restrita é sempre melhor por cotista, porque os custos são menores. Então, já começou certo a emissão, mas isso é tradição da CSHG, então, quanto a isso, não tem um problema para avaliar. Aqui é um ponto importante, olha só, o valor, o custo, aqui é o principal ponto para a gente avaliar. Lembra só, pessoal, a gente precisa de 2 pontos no preço da cota de subscrição, que ela seja menor que a do valor do mercado, porque não tem sentido a cota de subscrição ser menor do que o mercado está negociando, e igual ou maior do que o valor da cota patrimonial. E aqui no caso do HGLG, é esses 2 casos aqui. E isso é muito importante,
porque vai te dar a oportunidade para o cotista comprar a cota menor do que ele compraria no mercado. É bom para a gestão também, porque ela vai conseguir captar o recurso que ela precisa para fazer o fundo crescer. E o fato de ser no valor do patrimonial significa que quem já é detentor das cotas não vai ter perda de valor, como eu mostrei no vídeo se vale a pena ou não participar de emissão. Então por isso que eu peço para vocês assistirem esses vídeos para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Então aqui eles falam sobre o custo, que é de 2%, que é um custo razoável, não é nada exorbitante, que é muito legal também. E aqui ele fala principalmente que é cada investidor que vai arcar. Isso, pessoal, ainda não é um ponto positivo, mas para a CSHG é tranquilo, porque já tem alguns fundos que já estão arcando, a própria administradora arcando com os custos, o que é muito bom para o cotista. Então aqui o valor da oferta é de 1 bilhão e 500 milhões de reais, ou seja, é quase 50% do valor do fundo. Se a gente pegar lá no Mundo FII, olha só, o patrimônio dele é de 3,6, então tá dando por volta de 45% do PL do fundo. O que dá, como aqui não está mostrando, o que dá mais ou menos um fator de proporção para quem for cotista vai receber por volta de uns 45% dos direitos de subscrição. Então que eles falam que tem uma distribuição parcial que será admitida de 30 milhões, lote adicional, os direitos de preferência, nada. Isso aqui, essa questão de data, ainda vai ser divulgado depois que aprovar. Parte de sobras também, que é importante, que sempre, quando não tem participação ampla, dá direito a sobras para quem participou da emissão. Montante adicional também. Aqui eu quero mostrar a destinação dos recursos. A destinação, pessoal, olha só, é 100% para aquisição de 100% do GTLG 11, que é um fundo imobiliário que, como eu falei para vocês, ele faz parte inclusive da carteira do CPTS. Então, pessoal, a ideia da aquisição do HGLG não é simplesmente para ter o fundo lá dentro do portfólio e ganhar os rendimentos dele, e sim incorporar todos os imóveis do fundo para dentro do guarda-chuva do HGLG. Então a aquisição do fundo é basicamente para trazer os imóveis para o fundo, e poder negociar contratos, ter acesso a CSHG por trás de cada um dos imóveis, o que é muito legal para o cotista. Então, pessoal, basicamente aqui está o prospecto, ele é bem tranquilo, assim, ainda vai sair o prospecto definitivo com as datas depois que a CSHG, depois que for aprovada na Assembleia, mas é isso daí. Como vocês podem ver, é uma emissão fantástica que provavelmente todos os cotistas deveriam participar. Eu vou participar, então, porque você sabe, eu tenho o HGLG na minha carteira privada, inclusive eu estou até pensando também em incluir ele na carteira do canal, porque é um ativo fantástico. E aí, vocês vão participar, quem é cotista do HGLG, participar da emissão? Se vocês forem participar, deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários os ativos que vocês querem que eu analise. Até o próximo vídeo, pessoal!